Galera, eu tenho 18 anos de experiência no mundo do triatlon e nesse vídeo eu estou propondo dar 5 dicas para quem quer começar nessa jornada, nessa filosofia de vida que é o triatlon. São 5 dicas que se eu tivesse lá atrás me ajudaria muito. São alguns atalhos de percepções que vão ajudar você a praticar esse maravilhoso esporte. Mas tudo isso depois da nossa querida vinheta. Como eu disse na introdução do vídeo, são 18 anos de experiência nesse mundo maravilhoso do triatlon. O intuito nesse canal não é só passar a parte técnica, mas também um pouco da experiência dessa longa jornada. Por isso, gostaria já de pedir para você se inscrever no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação e também deixar aquela curtida. Sem mais delongas, vamos falar sobre as 5 dicas para você começar no triatlon a partir de agora. Galera, quando a gente olha para o triatlon e a gente está de fora, o que a gente vê? São 3 esportes. Então você tem a natação, o ciclismo e a corrida. Primeira coisa que você imagina, tem que ter muito tempo para treinar esse esporte. E tempo hoje, nos dias de hoje, é uma coisa muito rara. Então a primeira coisa que você pensa é isso, eu tenho que ter muito tempo. Depois você olha aqueles tênis top, aqueles relógios, aquelas bike que vale mais que um carro, muitas vezes mais que um apartamento se abusar. E você fala, nossa, eu tenho que ter muito tempo e tenho que ter dinheiro para fazer esse esporte. E você pega o país que a gente vive, que mais ou menos 3% da população se enquadra nesse aspecto. Muito tempo e muito dinheiro. Ou seja, triatlon, você pensa que não é para você. Mas aí eu te digo, não tem nada a ver, galera. Claro que quando você tem tudo isso, tudo no mundo fica mais fácil. Até o triatlon, não vou mentir para você. Mas o triatlon, você não precisa ter todo o tempo do mundo e não precisa ter todo o dinheiro do mundo. Você precisa ter o quê? Força de vontade descomunal, tá? Então, por isso que eu falo, o triatlon não é para todo mundo, mas não tem nada a ver com aspectos materiais. Eles vão ajudar, não vou mentir. O cara que tem uma bike melhor, ele vai ter uma vantagem que o cara que não tem. Mas isso é tudo na vida, né? Qualquer coisa, as ferramentas existem para facilitar a vida, mas não é um impeditivo. Não é não, tá? Não é um impeditivo de você praticar o mundo do triatlo. Então a primeira dica que eu dou com você, trabalhe com a sua realidade. O cenário perfeito não existe. Por que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal? Porque muitas coisas da nossa vida a gente espera ter o cenário perfeito para a gente fazer algum sonho, correr atrás de alguma viagem, eu quero isso, quero aquilo. E cara, e quando você vê a vida passa e você ainda está esperando. Então, chegou a hora de parar de esperar. Desculpa a redundância do português, mas chegou o momento de você atacar. E esse vídeo é para isso, tá? Se você não tem o material correto, se você está começando agora, está com pouco tempo, é possível você fazer triatlon sim. Então a primeira dica é trabalhe com a sua realidade, com o tempo que você tem e com o material que você tem. Ah, mas eu não tenho bike. Tudo bem, daqui a pouco vai chegar uma próxima dica que eu vou explicar como você vai fazer esse triatlon. Mas esse é o primeiro mindset que eu quero passar para você. Trabalhe com a sua realidade, com o tempo que você tem. Os triatletas que você vê aí, muitos têm pouco tempo também, tá? Acorda às vezes 4 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã para fazer o treino. São pessoas que eles têm mais determinação do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente olha um triatleta de fora, é esse que tem que ser a primeira valência que a gente tem que analisar, a determinação dessas pessoas, que acorda 4 da manhã, que vai pedalar, depois corre. A maioria dessas pessoas tem um espaço curto de tempo para fazer essa modalidade. Mas mesmo assim, quando eles entram no triatlo, eles sentem que vale a pena, encontrou o que gosta. Já falava Nietzsche, pode demorar o que for, mas quando você encontrar o que você gosta, não largue a mão. Vá até as últimas consequências. E o triatlon é uma filosofia que quando você conhece, você sente que muda a sua vida e vale a pena. Então a primeira dica, trabalhe com a sua realidade. Dica 2, a escolha do seu técnico, a escolha da sua assessoria. É mega importante você escolher de maneira correta essa assessoria. Por quê? Porque você tem que escolher uma assessoria que encaixe com o seu perfil e que te propicia
o que você está procurando. Por exemplo, eu trabalho com assessoria online. Então, meu foco na minha assessoria é fazer mais a parte técnica, a parte de leitura de dados, de testes, de fazer periodização. Eu gosto muito nessa parte de bastidores, de conversar com o atleta. Porém, eu não gosto de fazer evento, por exemplo. Eu não gosto de treinar com um monte de pessoa. Eu não gosto de fazer um treino para várias pessoas, porque eu acho que nesses treinos a gente não consegue dar atenção para todo mundo e cada pessoa tem níveis diferentes de treinamento. Então, quando às vezes a gente faz esse evento, eu não consigo encaixar um treino que vai ser bom para todo mundo. Então, o que eu escolho? Eu escolho não fazer esse tipo de treino. Eu escolho ficar só no papel e na caneta, nesse modo de falar, de fazer treino, de ficar na mensuração, tá? Eu sou um técnico realmente mais técnico. Não quer dizer que quem gosta de fazer esse evento esteja errado, não é isso. Esse é o meu perfil. Tem gente que gosta mais desse perfil. Em contrapartida, você encontra técnicos que fazem essa parte técnica, tá? Ou melhor ou pior, isso eu não sei, tá? Mas eles também fazem esses eventos aí. Chama todo mundo para correr junto, chama todo mundo para pedalar junto, tá? Então tem esse perfil de técnico também. E você tem que ver qual encaixa para você. Se você prefere mais um técnico que gosta de fazer esse perfil, encaixar, ou um técnico bem mais técnico, que é o meu caso. Mais uma redundância no português aí, né? Que é o meu caso. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, não é isso. Eu estou dizendo que existem perfis diferentes e você tem que estar atento para escolher. Porque quando você escolhe um técnico, é como se fosse um namoro, tá? Você vai ter que falar dos seus sentimentos para ele, das suas emoções, né, em relação aos seus treinos. Por exemplo, o seu técnico passa lá um treino para você de corrida e você vai ter que dar esse feedback para ele, tá? Então, o primeiro ponto para você escolher uma assessoria, para você escolher um técnico, é ver em relação a perfil. O que você está procurando? Pergunte isso para você escolher a melhor assessoria, tá bom? Outro ponto importante, o técnico tem que ser acessível a você. Dificilmente hoje você vai encontrar um técnico que vai ficar 24 horas com você, que vai acompanhar seus treinos lado a lado. Isso praticamente hoje não existe, tá? E para o técnico conseguir fazer um bom trabalho, ele vai ter que ficar muitas vezes fora, né? Não vai conseguir ficar colado em você ali. Mas o acesso que eu falo não é em relação à presença, mas em relação à conversa. Por exemplo, surgiu uma dúvida, pergunta para ele. Se ele te responder, sanar essas dúvidas. Ah, tá cansado? De repente você fez um treino e o treino não saiu como esperava. Como passar esse feedback para ele? Se tiver, se ele te responde, eu acho que é ok. O que acontece que eu vejo nas assessorias grandes por aí? São professores excelentes, são técnicos excelentes, mas chega um momento que o cara cresce tanto, 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 que daí a qualidade perde um pouquinho. Eu sempre uso uma frase. Isso é na minha cidade, na sua cidade, tá? O melhor hambúrguer que você já comeu. Eu sou vegetariano, tá? Mas assim, se eu ainda comesse carne, o melhor hambúrguer que você comeu é da rede mais famosa? Não, porque para a quantidade de hambúrguer que eles fazem, eles têm que abrir muita mão da qualidade, da arte da produção, e tem que entrar no lance mais industrial, tá? Então, muito cuidado. Às vezes a maior assessoria não quer dizer que seja a melhor. E essa é uma regra para a vida, é uma regra para as marcas também, tá? Então, assim, escolha o perfil, escolha um técnico que seja acessível para você. Conheça quem está te treinando, tá? Conheça. E o importante, esse cara tem que ter experiência do que ele está te passando. Não adianta um cara que nunca correu e vai passar um treino de corrida para você. A educação física, ela tem a parte de teoria que é muito importante, mas o cara tem que ter uma parte prática também. Se essa pessoa nunca foi triatleta, ao meu ver, ele não vai conseguir te passar algumas minúcias da modalidade, que é só estando lá dentro para você saber o que é. Só nadando, pedalando e correndo para entender o que é triatlon. O livro ele te conta, ele te passa a teoria, mas quando você vivencia, quando você pedala, quando você corre, quando você nada, você lê para aquele livro e você fala assim, faz todo sentido. Porém, o meu feedback foi de um lado, o meu feedback foi do outro. Então você consegue ver ali meias verdades, verdades inteiras ou falsas verdades, né? Então assim, para escolher um técnico, o cara tem que ser acessível, tem que ser do seu perfil e tem que ter a teoria prática alinhada para ser um bom técnico do triatlo. Não é todo professor de educação física que pode ser técnico de triatlo e não é todo triatleta que pode ser um bom técnico. Alinhar a teoria e a prática sempre, tá?
para você escolher um bom técnico e vai te ajudar nesse meio, nessa jornada. É o seu guia, um guia mega importante para você nessa filosofia de vida que é o triatlon. Bora para a próxima dica que eu já falei demais. O triatlon tem uma família grande. Ele tem vários primos, irmãos, daí você chama do que você quiser. Por que eu falo isso? Porque tem algumas modalidades que são derivadas do triatlon. E realmente são derivadas do triatlon, tá? Porque o triatlon hoje é o esporte mais famoso dessa família, que vocês vão entender o que eu tô falando. E também é o esporte olímpico, então ele é o mais famoso. Por que a gente pode usar os primos do triatlon? Existem modalidades esportivas que você podem começar treinando para depois chegar no triatlon. Por exemplo, o aquatlon. O aquatlon é a junção da natação e da corrida. Tá? Fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para você dar uma olhada se você quer começar com a aquatlon. Por exemplo, você quer começar no triatlon, mas ainda não tem a bike, ou não conhece nada de bike, ou ainda não quer fazer o investimento da bike. Começa com a aquatlon. Então você vai nadar e você vai correr, tá? Agora, outra opção, você não nada, mas você já corre ou você já pedala. Começa com o duatlon, que é a junção da corrida, do ciclismo e depois corre de novo, tá? Também tem um filme aqui do duatlon, vale a pena você dar uma conferida que tá bem legal, tá? Outra opção nova que tem chama aquabike. Essa é bem interessante e assim, tem pessoas que têm problema no joelho em relação à corrida, na coluna em relação à corrida, por causa do impacto, tudo, e querem fazer triatlon. Mas fala, pô, eu não consigo fazer triatlon. Então por que você não faz o aquabike? Que é a natação e a bicicleta, diminui o impacto. Ou seja, o mundo do triatlon está lotado de opção para você começar. Então vale a pena você apostar nos primos do triatlon para você começar a sentir, vivenciar, tá? Como eu disse na primeira dica, comece com a sua realidade. Tem pouco tempo, de repente comece com 2 modalidades treinando. Você já vai ter escolhido assessoria, já vai ter batido aquele papo sensacional com o seu coach. Então vai para cima, não espera mais, começa amanhã, tá? Se você tem uma bike velha aí, ó, já pega a bike, pedala, depois já sai para correr, começa devagar, tá? Claro que a orientação de um profissional vai te ajudar a não se machucar e ter mais performance. Não aconselho você começar sem a orientação de um bom profissional. Como eu falei, prática e teoria junto, porque a gente está trabalhando com você, com o seu corpo, com a sua saúde. Não economize na sua saúde. Economize em outras coisas, mas na sua saúde não, tá? Quando a gente paga um bom treinador, você está economizando a sua saúde. Ah, você fala isso porque eu sou treinador. Não. É só você se afastar e perceber. Hoje, muitas indústrias estão pagando academia para as pessoas que trabalham, porque a incidência de doenças crônicas são menores. Então, se a indústria, que é mega capitalismo, já está pagando academia, pô, né? Então, assim, para você ver que é um investimento bom para a sua saúde. Galera, quarta dica agora. Quando a gente fala do triatlon, a gente pensa em Ironman. Ironman, assim, até me emociona falar de Ironman, que quando eu realizei meu sonho de adolescente a chegar no Ironman, foi surreal. Eu entrei na água assim e falei, caraca, eu tô no Ironman. E já era um triatleta bastante experiente já. Realmente arrepia. O Ironman é fenomenal, mas é meu conselho para você, não comece o triatlon pensando no Ironman. Porque o triatlon não é só Ironman. O triatlon, ele tem toda uma história. E quando a gente entra no triatlon pensando só no Ironman, a gente fecha os olhos para as outras coisas que a gente pode aprender. Por exemplo, tem uma distância no triatlon que chama triatlon sprint ou short, que é a distância mais curta oficial, tá? Então, 750 nadando, 20 km pedalando e 5 correndo. Essa distância, ela é mega importante para a pessoa aprender a não errar nas transições, na largada, no pedal, na hidratação, porque ele é muito curto. Se você errar, você não vai ter tempo de se recuperar, tá? Daí a gente passa para o triatlo olímpico. O triatlo olímpico é muito estratégia demais. Se o triatlo olímpico, que são 1.500 nadando, 40 km de bike, 10 correndo, tem provas do triatlo olímpico que é liberado o vácuo. Quando o vácuo é liberado, você tem que ter a estratégia seguinte, tem que nadar bem para pegar um bom vácuo para depois correr legal. Então, a modalidade ciclismo ela é meio que anulada, então a natação fica muito importante e a corrida fica extremamente importante. Agora, quando o vácuo ele é proibido, essa prova já muda. Você tem que nadar legal, você tem que pedalar muito, que daí o ciclismo vira mais importante e a corrida vira segunda. Então assim, o triatlo olímpico, a estratégia é fenomenal.
Se no sprint você vai aprender a não errar, no triatlo olímpico você vai aprender a usar estratégia, tá? E daí a gente chega no 70.3. No 70.3 a gente vai aprender a se superar. O que é superar? De repente você acorda de manhã, você vai pedalar 100 e depois corre 21. Caraca! Antigamente eu fazia 20 e corria 5 e já morria, agora eu tô fazendo isso. Você aprende a se superar, a se conhecer. Você começa a fazer coisas que você nunca imaginou que iria fazer. E a gente chega no Ironman, que é a prova final, que é a prova top. E quando a gente tem esse gabarito de todas essas provas que a gente passou, a gente curte mais esse momento. Então, assim, o meu conselho para você, não comece pensando no Ironman. Venci toda essa estrada, toda essa escola que o triatlo te propicia. Ah, mas vai demorar tempo. Cara, tudo que é bom na vida é demorado. Se for rápido, você pode ter certeza, ou é enganação ou não funciona. Então, tenha paciência. O triatlo a gente vai trabalhar essa paciência, tá? O triatlo é muito mental também. Tem gente que fala, você pega muito nessa parte mental, porque realmente é muito mental o triatlo. Vou tomar uma água aqui e falar em mental. Realmente o triatlo é mega mental, galera. É assim, a gente trabalha o físico, trabalha a mente, é um esporte completo. Beleza? Última dica, já pegando o gancho dessas últimas coisas que eu falei, é vivencie a filosofia triatlon. Por que eu digo isso? Porque você acordar de manhã, pedalar e depois correr, você tem que aumentar o seu grau de disciplina absurdamente. Então, o triatlo, além de dessa parte física, ela te prepara para outros aspectos da sua vida também. Você vai ter mais disciplina, você vai ter mais coerência nas suas escolhas, vai ter mais paciência, vai conhecer os seus limites, saber até onde você pode ir, vai saber até onde você pode cutucar o teto para tentar mais um pouquinho. E o mais importante, perceber que a sua evolução só é evolução quando você se compara a você mesmo. Quando você para de ficar se comparando aos outros e começa a comparar a você mesmo. Essa é a filosofia triatlon. É a paciência, o autoconhecimento físico e mental. Então, você vivenciar, você que está entrando nisso, vai te ajudar não só no triatlo, não só chegar no Ironman, não só nadar, pedalar e correr melhor, mas sim se tornar uma pessoa mais calma, mais paciente, mais dedicada, mais motivada e mais concentrada e focada no seu objetivo. Então vale muito a pena vivenciar a filosofia chamada triatlo. Galera, essas foram as minhas dicas para você que quer começar no triatlo. Vocês perceberam que são dicas diferentes, né? Não falei de lista de material, não falei para você comprar óculos, pranchinha, aquela bike de carbono, porque o triatlon não é isso, tá? O triatlon é mais do que isso, é mais profundo e vale muito a pena se você tá querendo entrar nesse esporte. Ah, aproveitando, já tava esquecendo, deixa eu fazer meu jabá aqui, né? Eu tenho uma mentoria de triatlon, vou deixar o link aqui na descrição para você. E nessa mentoria a gente fala sobre treino, faz as análises biomecânicas, ou seja, faz um treino completaço para você. E o melhor de tudo, preço justo, tá? Preço acessível para todo mundo. Então dá uma conferida lá. E gostaria também de pedir para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, badalar o sininho de notificação e deixar um comentário se está gostando do Triathlon Channel, está gostando dos vídeos. Tá bem legal lá no nosso Instagram. Então dá uma conferida lá, é @triathlon_channel. Segue a gente lá também, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!